Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui todas as informações, né, do Flamengo, negociação aí com o Lucas Paquetá, que tá bem pertinho aí de vir pro Flamengo, tá bom? Negociação complicada, que requer muita coisa jurídica, mas tem tudo encaminhado. Inclusive o próprio Paquetá, né, a gente teve a revelação aí que o próprio Paquetá tá perguntando como é que tá o andamento e tudo mais. Temos informações aí sobre um time inglês aí que tá interessado no Wesley, tá certo? Lateral direito do Flamengo. Temos aí a confirmação de um jornal, que a gente, na minha opinião, tá bom, é mais falsa do que nunca. E Gabigol teria assinado um pré-contrato aí com o Palmeiras e tudo mais. Eu vou passar todas as informações pra vocês, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais ESPN Brasil, o link vai estar na descrição. Vamos ver aqui análise e comentários sobre o mercado da bola, né, do Flamengo. Sobre também preparação para o jogo de sábado, né, diante do Cuiabá. Inclusive temos notícia boa, Cebolinha aí, né, tá, voltou a fazer transição pro gramado e pode estar à disposição agora pro jogo da próxima quinta diante do Fortaleza. Bom, se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Recuperadas. Pedro Henrique Torres chegando ao nosso Sport Center para falar das conversas entre Flamengo e West Ham, para trazer Lucas Paquetá. Tudo bem, Pedro? Seja muito bem-vindo. Um beijo para você, amigo. Tudo bem, Gláucia? Um beijo para você, abraço aí, Zupac, Renato, todo mundo sempre com a gente neste Sport Center. Flamengo aí líder do Campeonato Brasileiro, se sustentando mesmo com os desfalques da Copa América, os 4 uruguaios. E tem essa questão agora do Lucas Paquetá, né? Os companheiros do GE informaram ontem, de fato o Flamengo está em busca dessa situação do Paquetá. Está em busca aí, está tentando saber quais são as possibilidades de contar com esse jogador, porque viu que abriu uma brecha, assim entende, que abriu uma brecha para tentar trazer, repatriar, como a gente sempre diz, né, o Lucas Paquetá, que saiu do Flamengo para o Milan em 2018. Então, o Flamengo tem conversas com o West Ham, também com o staff do Lucas Paquetá, para saber como poderia proceder essa negociação para trazer de volta o Paquetá. Não seria por empréstimo, o Flamengo já sabe disso. O West Ham, em princípio, só gostaria de negociar em definitivo esse jogador, mas aí depende também da questão jurídica. O Flamengo está tentando entender qual é o risco dessa negociação, porque o Paquetá ele foi acusado pela FA, Football Association lá da Inglaterra, da questão do esquema de apostas, né, em jogos de apostas. Então ele poderia ter forçado um cartão amarelo e aí pode ser punido, pode ser até banido. Há muita gente, especialistas no tema, que apostam que ele pode ser banido. Mas esse banimento, se ocorresse, por exemplo, na pior das hipóteses, seria apenas na Inglaterra, poderia abranger todo mundo, a FIFA entraria na questão. Se entrasse, o Flamengo teria como recorrer, ou o próprio Paquetá. Então, quais são os riscos de uma negociação desse porte? Se tudo estivesse normal, Paquetá em alta, sem esse tipo de problema, seria um sonho impossível, porque o Paquetá estaria muito provavelmente a caminho do Manchester City, do Pep Guardiola, como todos já sabemos, ali nas cifras na casa dos 70, 80 milhões de libras, 100 milhões de euros, por aí. Mas o Flamengo viu essa brecha e se sente meio que na obrigação de tentar um jogador desse quilate. O Paquetá já ciente dessa situação, como os companheiros Daniel Bocato e também o Vinícius Ribeiro do ESPN.com.br relataram, esboça sorriso quando tem essa possibilidade de, quem sabe, defender o Flamengo novamente, mas é uma empreitada muito dura para o Flamengo tentar, e tem esse meandro jurídico aí. Então o Flamengo está tentando entender essa possibilidade no momento de trazer, e por isso está na Europa com seus 2 representantes do departamento de futebol, o Bruno Spindel, o diretor, mais precisamente na Inglaterra, e também o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, que está na Europa. E aí tem a questão do Marcos Antônio também, que é o meio-campista, pertence à Lazio. O Flamengo também de olho para trazer esse jogador por empréstimo, com opção ou obrigação de compra. Então o grande nome badalado é o Paquetá. O Flamengo vendo essas possibilidades aí de trazer o jogador, mas é uma situação muito delicada. E aí, como eu falei mais cedo no Sport Center 1, Gláucia, amigos, a gente também fica sempre com o olho bem arregalado, bem olhando atentamente para o cenário, porque é um ano eleitoral, né? A gente sempre lembra que aqui atrás na Gávea vai acontecer a eleição no final do ano, e o Gabigol, por mais que esteja em baixa e tudo mais, é um grande ídolo da história do Flamengo. Tem toda essa questão dele que pode sair para o Palmeiras, aí tem essa possibilidade, agora por uma compensação financeira, mas no fim do ano, quem sabe,
de maneira livre, então tem todo um cenário aí, um jogo de noticiário também, que a gente tem que ficar atento. Gláucia. Obrigada, Pedro. Beijão pra você. Boa sequência de trabalho por aí. Se a gente diz que o bastidor agita o campo também agita o bastidor, né? Também reflete lá do outro lado. Mas é o seguinte, o Pedro trouxe as informações aí sobre essa história do Paquetá. O West Ham já deixou claro que é venda. Paquetá que chegou 2 vezes, né, a ser sondado, cogitado pelo City, enfim, a conversa aconteceu, mas essa questão da punição da Federação Inglesa, da investigação, na verdade, da Federação Inglesa, freia as coisas. E para o Flamengo também não vai ser diferente, né? Porque é preciso entender também como vai ficar essa situação do Paquetá diante de tudo isso. Se a punição vier, se ficar comprovado envolvimento aí nesse esquema de apostas, a punição vale para qualquer clube, para qualquer lugar, vai ficar restrito ali ao futebol inglês, enfim. É algo que também é preciso ver muito além também da forma contratual, venda e tudo mais. Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, se chegar alguém cantar pro Flamengo que o Paquetá tem vontade de voltar ao Brasil, acho que o Flamengo tem obrigação de fazer esse movimento e procurar saber o que está acontecendo. Ponto. Acho que o Flamengo está fazendo o que tem que fazer mesmo. É um jogador da casa e o Flamengo hoje é o clube com mais capacidade de investimento que tem no país. Agora, olhando para toda a conjuntura da situação, eu acho bem difícil, né, cara? Porque, óbvio que é uma situação atípica, porque é um cara que, pelo que a gente ouve, ele quer sair da Inglaterra porque lá a questão da mídia, enfim, tudo que tá rolando. Mas ele é um jogador que custou 60 milhões ao West Ham. E o West Ham falou que não empresta. Porque assim, se o West Ham, por exemplo, passa uma temporada lá, sai um pouco do cenário e aí você volta pra cá. Porque a gente não tá falando de um jogador que tá encostado no West Ham. A gente tá falando de um titular importantíssimo e um dos melhores jogadores da competição que o West Ham joga. Eu acho que esse volta pra cá, o West Ham sabe que a essa altura possivelmente já não vai poder jogar lá, né? Tem isso também. Esse é o ponto. Então... O West Ham quer minimizar o prejuízo. É isso. Porque o jogador provavelmente vai pegar algum tipo de suspensão, lá não vai poder jogar e ele não vai conseguir nem vender, nem usar. Certo. Então a ideia seria vender agora por menos para diminuir o prejuízo. Acho que esse é o olhar. É o que faria o West Ham vender. Mas mesmo um descontinho de 60 milhões de euros, por mais que seja o Flamengo, é uma grande... Mesmo na promotion. Vende por 20. Para ter um prejuízo de 40. Aí vai ter um prejuízo de 60. Então, mas... Eu acho que esse é o pensamento do clube. Mas um Bayern não vem com uns 35 e 40? Mas ele vai poder jogar? Esse é o ponto. Né? Então, mas será que a punição não é só na Inglaterra? Tem que ver tudo isso. Sim. Agora, pensando em valores, assim, é surreal até pro Flamengo, que é um clube que fez o Pix pro De La Cruz lá, que eu sempre falo, 18, 16 milhões de doleta, toma. É isso, mas assim... Agora, falando em qualidade, por mais que eu vejo muita gente, é Paquetá, não é nem jogador de seleção, pra mim é um jogadoraço, aqui a deitar, é o cara que tá no seu ápice da carreira, não é um jogador que tá vindo pra se aposentar no Brasil. Enfim, é uma situação que eu acho que o Flamengo tem que fazer isso mesmo, procurar saber qual que é a situação, o que dá pra fazer, o que não dá, mas eu acho bem complexo, acho bem difícil. Assim, acho que tem alguns olhares diferentes para a negociação. Esportivamente, para o Flamengo, para qualquer clube brasileiro, mas o Flamengo é quem tem condições disso, além de ter uma relação afetiva com o Paquetá, ele é cria, ele é rubro-negro, ele gosta do time e tal. Ter o Paquetá esportivamente faz do Flamengo, que já é o melhor time do país no papel, ainda melhor, né? E o Tite gosta, o Tite foi o técnico que levou o Paquetá para a seleção brasileira e fez dele titular e uma figura central no time do Brasil na Copa do Mundo. Então, assim, há um encaixe Flamengo-Paquetá, Tite-Paquetá, né? Tecnicamente seria espetacular, é um cara que na bola que ele joga hoje é um cara que vem aqui e sobra, né? Sobra, ele joga bem na Inglaterra, ele não sobra, mas ele joga bem na Inglaterra, ele geralmente joga bem, não fez o último jogo do Brasil, ele não foi bem, mas tanto que ele saiu cedo, o Andreas entrou, mas ele geralmente joga bem pelo Brasil, e aqui no Brasil ele tende a, né? Então acho que para o Flamengo esportivamente seria muito bom ter o Lucas Paquetá. Para o Lucas Paquetá, a essa altura, sair da Inglaterra, talvez para ele seria um movimento de tentar sair dos holofotes quando os holofotes tendem a virar sobre ele. Só acho que tem um outro porém, eu não acho que é isso que vai interferir na relação, que é um aspecto moral, assim, porque o Flamengo está apostando, como o Pedro falou,
nem tanto acho que na absolvição do Lucas Paquetá, porque se a absolvição fosse o caminho mais natural, o Lucas Paquetá não faria o movimento de voltar para o Brasil agora, né? Se esse movimento está acontecendo, é porque as partes sabem que a tendência é algum tipo de punição. E até conversando com gente do esporte, com gente ligada a esse tipo de setor, de tipo de trabalho, quem tem um mínimo, né, ninguém tem muito contato, mas quem tem um mínimo de contato com o caso, sabe que é um caso bem robusto, bem robusto. Os relatórios não são relatórios simples de avaliação da FA sobre os casos do Paquetá. Então a tendência é que algum tipo de punição venha. Se existe algum aspecto moral nessa história, né? Porque se o Paquetá for punido, ele vai ser punido, não sei por quanto tempo e não sei em que esfera, mas por algo que fere muito o aspecto moral do jogo, que é interferir, né, não no resultado do jogo, as acusações não são sobre isso, mas interferir na prática do jogo por causa para ganhos dele ou de terceiros em jogo de aposta. Então é algo que fere o moral no jogo. Tudo bem um clube contratar um jogador com esse tipo de suspensão só porque ele é cria, só porque aqui ele pode jogar? Acho que existe um aspecto moral, não acho que é isso que vai interferir na negociação, mas acho que é um aspecto que vale ser observado também. E o Flamengo aposta nas brechas, caso ele de fato seja punido, aonde essa punição vai ter que ser cumprida e quanto tempo as partes podem postergar a aplicação da punição com recurso, com efeito suspensivo, com CAS, com sei lá o quê. Então acho que o Flamengo aposta nisso. Mas é um negócio de risco, não só pelo valor, mas pelas possibilidades. E para o Paquetá é uma tentativa de fugir de algum lugar onde ele sabe que dificilmente ele vai ter condição legal de jogar no curto prazo. É isso aí, galera. Espero ter gostado do vídeo. Em relação ao que ele falou, né? Até concordo com ele em relação à questão moralmente falando. Não seria você contratar um jogador que está envolvido com um escândalo de aposta, mas a gente não tem certeza, né? Vamos fazer a apuração do caso para saber se ele é inocente ou culpado. Mas até que prove o contrário, o Flamengo deveria insistir na contratação. Seria uma baita de uma contratação, né? Se tratando do Paquetá e tudo mais, para ser difícil, né? Arrascaeta de la Cruz, tô de cabeça pro Tito aí, quem vai colocar para tirar o Paquetá, vai colocar o Paquetá, né? Vai ser uma tremenda de uma contratação, o Flamengo ganhar bastante, não só o Flamengo, mas também o Paquetá, até para ele deslumbrar, né, novos áreas, tudo que a gente sabe que isso acabou abalando ele psicologicamente. Inclusive o rendimento da seleção brasileira também foi por causa disso. Você ter a notícia que vai ficar quase, né, banido do futebol para sempre. É bem complicado. Isso aqui, queira que não queira, interfere psicologicamente e também no desempenho do jogador dentro de campo, tá bom? Tivemos hoje à tarde a notícia, né, que o João Texto aí vai tomar uma pena pesada. Inclusive, essa decisão já foi encaminhada para a Procuradoria-Geral, ao qual o João Texto pode pegar aí de 6 anos, né, até 6 anos de suspensão do futebol e uma multa de 2 milhões de reais, tá bom? Eles analisaram lá o caso do João Texto e tudo mais, e chegaram à conclusão que as provas, né, que ele colocou lá para amostra e tudo mais, não são conclusivas, né, não serve de base para provar alguma coisa. E com isso o STJD colocou aí, né, 6 anos de suspensão direta do futebol, mais uma multa de 2 milhões de reais aí. Lembrando que vai ser foi encaminhado para a Procuradoria, mas essa é a decisão final aí do STJD. Vamos ver se as partes vão recorrer ou não. Mas é uma pena muito, muito, muito pesada aí pro João Texto aí, que é o dono da SAF do Botafogo, tá bom? E também tivemos aí, né, hoje tivemos a notícia também, já tinha vindo essa proposta, só que o Flamengo recusou, tá certo? Mas só hoje que saiu a notícia oficial mesmo, que o Botman da Inglaterra fez uma proposta oficial aí pro Wesley, que é lateral direito do Flamengo, né? Que inclusive tá jogando uma barbaridade. Esses 3 últimos jogos o cara evoluiu pra caramba. E um dos motivos é o Davi Luiz, tá bom? Que é lembra que Davi Luiz já orientou o Rodinei quando tava no Flamengo, o qual fez ele crescer muito, né? O Davi Luiz sempre orienta a questão da batida, do cruzamento e tudo mais. E também a parte defensiva. Tem orientado bastante, né? Tem orientado bastante o Wesley. E o cara tá jogando uma barbaridade. Os 3 últimos jogos agora do Flamengo, principalmente esse último jogo dentro do Atlético Mineiro, o cara arrebentou, deu um drible desconcertante em cima do Scarpa, com o qual saiu aquele gol lá que o Carlinhos pegou o rebote. Ele deu um drible desconcertante no zagueiro, né? No Scarpa. O Scarpa sabia nem pra onde que ia. Chutou, a bola bateu na trave e no rebote o Carlinhos fez o seu primeiro gol, inclusive comemorou, homenageando a mãe que faleceu, né? Infelizmente. Mas tem evoluído bastante. O Wesley vai ser uma dor de cabeça grande para quando o Varela voltar.
Até pela gente conhecer o trabalho do Tite, né? Meritocracia e tudo mais. Eu creio que ele vai manter o Wesley como titular, dependendo do seu desempenho, possa ser que o Varela assuma ou não, né? Mas na minha opinião, tá comendo a bola o Wesley, tá merecendo ser titular no momento, tá bom? Mas coloquem nos comentários a opinião de vocês. Tivemos também, a parcial aqui já tá mais de 30 mil ingressos vendidos para o jogo de sábado, vai ser Flamengo e Cuiabá. Lembrando que vocês sabem a palhaçada da CBF, né? Que antecipou o jogo do Flamengo, que seria às 10 horas, como a seleção não fez sua parte. Quem pagou o pato foi o Flamengo. Para o jogo do Flamengo para as 8 horas. Vai ser 8 horas da noite, Flamengo e Cuiabá direto Maracanã, tá bom? Casa cheia, já a parcial que eu olhei agora já tinha mais de 30 mil ingressos vendidos. E vamos ter casa cheia, um jogo muito difícil, um jogo muito importante para o Flamengo se manter na liderança. Ainda mais agora depois dessa diferença, né? Abriu 3 pontos aí para os seus concorrentes, como Bahia, Palmeiras e Botafogo. E dependendo do tropeço aí, o Flamengo fazendo sua parte dentro de campo, conseguindo mais uma vitória, pode abrir mais ainda essa distância, que vai ser fundamental agora o Flamengo acumular o maior número de pontos possível, né? Tem uma casca, tem uma gordura, tem uma sequência boa aí, porque vai começar a fase mata-mata, não só a Copa do Brasil, lembrando que a Copa do Brasil vai começar agora nesse mês de julho, a fase do mata-mata, e já em agosto começa as oitavas da Libertadores, que é o mais importante para o Flamengo. Por isso o Flamengo tendo o maior número de pontos possível, né, dando essa abertura maior, vai ter como administrar melhor seu elenco para a Libertadores, que vai ser fundamental, tá bom? Mas coloquem nos comentários a opinião de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, SPN Brasil. O link vai ter na descrição. Valeu.